Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao primeiro ciclo de debate sobre a história da saúde e doenças, organizado pelo Grupo de Estudo e Pesquisa da História das Práticas da Saúde e Doenças. Sou Elaine Gomes, professora da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, a instituição a qual o grupo de pesquisa está vinculado via CNPq, e coordeno juntamente com a professora doutora Ana Karine Martins Garcia o grupo de pesquisa. Gostaria de agradecer a todos os inscritos, gostaria de agradecer aos membros do grupo que estão hoje participando conosco, e em especial ao professor doutor Antônio Otaviano Vieira, que atualmente é professor titular da Faculdade de História da Universidade Federal do Pará, é vice-coordenador da pós-graduação de História da mesma universidade, líder do grupo de pesquisa População, Família e Migração na Amazônia, com a sigla RUMA, que também está disponível nas redes sociais, e também é investigador, colaborador do Centro de História da Universidade de Lisboa. O professor Otaviano hoje vai dialogar conosco sobre o seu artigo intitulado Retórica da Epidemia, Discursos, Negociações e Tensões Políticas que orbitavam o uso da mão de obra indígena no Grão-Pará, de 1748 a 1750. Professor Otaviano, a palavra é toda sua e muito obrigada por aceitar o convite. Oi, boa tarde a todas e a todos. Eu que agradeço o convite da Ana e da Elaine. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Estar mais ou menos, né? Estar virtualmente com vocês. E de antemão, muito obrigado, né, para participar do debate desse grupo sobre história da saúde e das doenças, que é uma temática extremamente pertinente e hoje mais do que nunca. Então, eu queria demais agradecê-las pelo convite, ok? Eu vou fazer uma fala mais ou menos rápida e a partir daí a gente pode estar promovendo o debate. Vocês sabem que professor, quando diz que vai falar rápido, já sabe que vai... Mas eu vou tentar realmente ser rápido, tá ok? Que eu acho que o debate sempre é mais interessante. Eu vi que vocês disponibilizaram o meu artigo para as pessoas lerem, né? Então, acho que já facilita demais o nosso debate. Ao longo da minha fala, eu várias vezes vou perguntar, vocês estão me ouvindo? Então, Elaine, você liga o teu microfone e diz, tá tudo ok, Otaviano? Porque eu tenho medo aí um pouco de sei lá, de cair a conexão e eu ficar falando em vão, cara. Eu acho que esse é o medo de todo mundo, tá bom? E, bom, Elaine, valeu. Elaine, eu conheço a Elaine há um bom tempo já também. Obrigado, trabalhamos juntos já, né, Elaine? Obrigado pelo convite mais uma vez. Tá, eu vou passar agora para a apresentação em Data Show, que facilita a visualização do que eu estou falando, tá bom? Bom, eu inicio minha fala com a provocação que eu faço há muito tempo. Quem me conhece sabe que eu sempre estou fazendo essa provocação, e esse ano eu tenho feito mais do que nunca essa provocação. As pessoas ficam perguntando qual a importância da história. E hoje, como a gente está sendo alvo, né, as áreas de ciências sociais, em especial, história, antropologia, ciência política, alvo de ataques por parte do próprio Estado, por incrível que pareça. As pessoas ficam perguntando por que se gasta tanto dinheiro, por que se gasta tanto tempo para se estudar história, para se ler história, para se fazer, né, história. E aí eu venho com essa provocação que eu reiteradamente faço. O passado, ele é uma ferramenta que faz com que o presente se revisite. O passado por si só não explica o presente, mas o passado ajuda o presente a se compreender. Então ele é um grande interlocutor do presente. E eu uso uma metáfora de que o passado é uma ponte que liga o presente a ele mesmo. Então, hoje, nesse tempinho que eu vou estar com vocês, pretendo construir essa ponte para que a gente se repense, que a gente possa repensar o nosso presente, e em especial dentro do que é a temática do grupo e do que nós vivemos hoje, né? Esse presente pandêmico, vou chamar assim. Ok? Elaine, tudo certo? Tudo certo.
Beleza, vou continuar, tá, beleza. Bom, para quem não é aqui do Pará, algumas coisinhas. No período colonial, a Amazônia colonial não pertencia ao Brasil, era outro estado, é um estado totalmente diferente, que no primeiro momento, até 1751, ficou sendo chamado como Estado do Maranhão, que era composto pelas capitanias do Grão-Pará e Rio Negro, de um lado, e outra capitania do Maranhão e Piauí, e depois, a partir de 1751, no reinado de Dom José, passou a ser chamado Estado do Grão-Pará e Maranhão. Então, ao longo da década de 1740, o Pará vai sofrer uma série de epidemias. E na construção do Estado do Maranhão e depois o Estado do Grão-Pará e Maranhão, desde o século XVII, há uma grande tensão. Uma tensão que atravessa esses séculos, que é uma tensão em relação ao controle da mão de obra indígena. É o trabalhador indígena a principal força de trabalho e de que tornava possível, inclusive, a presença dos colonos na Amazônia colonial. E aí uma disputa entre diversos atores sociais em torno do controle e do monopólio dessa mão de obra indígena. Eram os colonos, os próprios colonos, os administradores locais, como governadores, juízes, né, os religiosos, em especial as ordens religiosas, como os jesuítas, os carmelitas, os franciscanos, os próprios índios que lutavam para ter uma certa autonomia, e a coroa sentada lá em Lisboa, do outro lado do Atlântico, também muito preocupada e imbuída em controlar essa mão de obra. Então, essa é uma questão estrutural. A questão do controle da mão de obra indígena é uma questão estrutural, uma tensão política estrutural que se arrasta desde o século XVII, que é o ano de fundação da cidade de Belém, que é de 1616, e vai aí até o século XVIII, que é o período que eu estou estudando. E o que eu quero dizer a vocês com isso é o quê? É que a epidemia de 1748 e 1750, que é essa epidemia que eu estudo, ela não cria esse conflito. Esse conflito já existia, é pré-existente, mas ela vai dar um novo matiz justamente para esse conflito. Fazendo a ponte com o presente, a gente está pensando, por exemplo, quantas questões sociais, quantas questões econômicas hoje estão ganhando novos matizes, são questões antigas, não é? Estão ganhando novos matizes em relação com a epidemia do coronavírus. Então, na realidade, a epidemia não criou em si uma questão estrutural, mas ela vai dar um novo contorno a essa questão, ok? Bem, como eu estava dizendo a vocês, a década de 1740 para a capitania do Grão-Pará, a década de 1740 do século XVIII, é uma década de epidemias. Vai ter a epidemia de bexiga entre 1743 e 1746. Em 1747 ainda morre gente por conta dos achaques da bexiga. E aí, em 1748 a 1750, a gente tem a grande epidemia, que é a epidemia que eu estudo. Então, vocês vão... Professor Otaviano, está falhando o seu áudio. Oi. Voltou. Tá, vou voltar. Eu preciso que vocês me digam. Vocês viram essa lâmina? Vocês chegaram a ver? Ouvir? Só a lâmina, o comentário não, porque eu acho que foi só o finalzinho, até bexiga, quando você falou o primeiro momento. Tá bom. Então, retomando, a década de 1740 do século XVIII, toda é uma década de epidemias, tá certo? É uma década de epidemias. Então, de 1743 a 46, são 3 anos de epidemia de bexiga. Em 1747, temos os achaques relacionados à questão da bexiga. E de 1748 a 1750, a gente vai ter a grande epidemia. Então, observem bem. De 10 anos
de 10 anos, 7 anos estavam relacionados diretamente a epidemias. E essas epidemias tinham como principal alvo, como principal vítima, a população indígena da região. Então, desde 1743, nessa década, está morrendo, né, índios, porque é o que mais sofre com essas epidemias, e veja bem, a principal força de trabalho. Ok? Tudo bem aqui, Elânia? Estão me escutando? Sim. Perfeito. Beleza. Então, especificamente para a epidemia que aconteceu entre 1748 e 1750, como exemplo, a gente vai pegar os mortos da Santana da Campina, freguesia da Santana da Campina. O que era Santana da Campina? Era um bairro, eu vou chamar de bairro, da cidade de Belém. Então, morreram na Santana da Campina por conta dessa epidemia. Você deve estar perguntando, Otaviano, que epidemia é essa? Qual era a doença? Vocês estão loucos para saber qual era essa doença. Pessoal, não sei. Durante muito tempo achei que era sarampo, mas avançando no estudo sobre os sintomas, eu não sei. Eu tendo a considerar essa epidemia como uma epidemia de febre amarela. Mas ainda não tenho como bater o martelo em relação a que doença era. Então, voltando ao que eu estava falando, para vocês terem ideia de como os índios eram as principais vítimas dessa epidemia, vocês podem ver de 3.061 pessoas que morreram vitimadas pela epidemia, só na Santana da Campina, nós teremos aí 25 brancos, os demais eram indígenas. Então, imaginem o impacto brutal, o impacto demográfico brutal dessa mortalidade na população indígena. E lembrem, mais uma vez, lembrando que eu falei inicialmente, é a população indígena a principal força de trabalho na região. Ok? Posso continuar? Estão me ouvindo? Sim. Pois é. Agora, veja bem, há uma diferença, e isso é interessante, dentro da construção da memória da epidemia, e aqui eu chamo a atenção para um segundo ponto, né? Um segundo ponto relacionado ao nosso presente, a construção da memória da epidemia. Fico imaginando que memória nós teremos da Covid-19 daqui a 10, 15, 20 anos. E quem está construindo, quem tem o direito de lembrar e quem está tendo a sua fala silenciada. Então, voltando para o passado, voltando para a epidemia de 1748 a 1750, a construção da memória dessa epidemia era bastante interessante. Por quê? Porque embora os índios fossem a população mais atingida pela epidemia, eu dei um exemplo no que aconteceu na Santana da Campina, eles não eram considerados os principais atingidos, porque a documentação fazia uma distinção entre quem morre mais e quem é mais prejudicado. A pergunta é, dentro da documentação que a gente trabalha, quem é vendida, qual a imagem que é vendida como os principais prejudicados pela epidemia? Eram os índios? Mais uma vez, reitero, não. Eram justamente os moradores, os brancos, os colonos. O sentido aqui de morador está relacionado a colonos, porque, segundo essa documentação, os colonos estavam destituídos da sua principal força de trabalho, então não tinham como movimentar a economia, não tinham como movimentar a economia, como plantar, como colher as drogas do sertão, como também não tinham empregados, escravos, para pescarem para eles, para conduzirem-nos nas canoas. Vocês estão entendendo aí como é construída aí um enredo bastante instigante para se pensar a nossa realidade hoje? O fato de quem mais morrer não ser a principal vítima, para os dias de hoje, fico pensando qual é o lugar que tem a fala dos empresários como os principais prejudicados pela Covid-19. Então, fica aí mais uma vez esse desejo do passado de fazer com que o presente se comunique. Beleza? Elane, tudo certo? Sim, tudo ok. Tá bom. Elane, quando der uns 20 minutos, tu me avisas também, ó, tá vendo? Já deu 20, só para eu acelerar ou não. Aviso sim. Beleza, obrigado, cara.
Bom, e aí a gente vai ter um ponto bem interessante. Um conjunto de produção de documentos sobre a epidemia, sobre a gravidade da epidemia, existiam estratégias retóricas, daí o título Retórica da Epidemia, para delimitar, para dar um sentido para a epidemia. E esse sentido era que a epidemia era grave. Mas o que faz uma epidemia ser grave ou não ser grave? Essa é uma pergunta. Então, a gravidade da epidemia se dava, primeiro, pelos seus próprios sintomas, que reiteradamente apareciam na documentação. Vocês estão vendo aí no slide? Febre, surgimento de manchas vermelhas e roxas, que levantam bolhas, a imitação do sarampo, uma aparente melhora, que é uma remissão, daí que eu acho que é febre amarela hemorrágica, e que dias depois era seguida por diarreia de sangue, vômitos e, por fim, pela morte. Então, os sintomas eram graves. Outra questão relacionada aos sintomas era que os cirurgiões e os boticários da época não conheciam a doença, não tinham remédio para a doença. Engraçado que a documentação fala assim, olha, se aplica um remédio para um e o remédio dá certo e cura. Se aplica o mesmo remédio para outro, e o remédio, em vez de ajudar e curar, faz matar, acelera o processo de morte do infectado. Então, eles estavam batendo cabeça na própria definição dar um nome à doença. Eles usavam muito a referência do sarampo, porque era uma doença mais conhecida à época. Se realmente for febre amarela, como eu suspeito que seja, eu queria só abrir um parênteses aqui. Pessoal, a primeira vez que a expressão febre amarela aparece, ou seja, yellow fever aparece, é num livro sobre história natural de Barbados, em 1750. Ou seja, até 1750 não se tinha um nome para a doença febre amarela. Então, para vocês verem como era uma doença relativamente nova dentro do cenário, né? Do cenário local. Ok? Pessoal, só um instantezinho aqui para mim, pode ser? Só um instante, tá? Volto já. Tudo bem. Desculpa, voltei. Foi só um pequeno probleminha doméstico, mas está tudo solucionado já. Estão me ouvindo? Sim. Tá, beleza. Desculpa mais uma vez, estou voltando aqui. Bem, então como é que era configurado Então era uma doença muito nova nesse cenário, né? E as pessoas tinham dificuldades não só de entendê-la, como também de ter remédios para curá-la. Bem, então a primeira gravidade da doença estaria associada aos seus sintomas e ao ineditismo. Mas dentro dos discursos das autoridades locais, e principalmente do governador Francisco Gujão, que é o cara que vai dar um sentido administrativo para a doença, né, a gravidade da doença estava representada através dos números. Então, para o Francisco Gujão, a gravidade da doença estava associada ao número de mortos que essa doença causava. É muito interessante, pessoal, que de 1740 a 1750 ele vai mudando o discurso dele em torno da precisão dos números. Em 1749, por exemplo, ele usa expressões como morreu muita gente pela epidemia, morreu boa parte da população por epidemia, morreu um número grande de índios, né? Então são expressões, digamos assim, expressões imprecisas em relação à quantificação dos mortos. Em 1750, esse governador dá uma ordem para se contar os números de mortos. Então, são produzidas 27 listas por religiosos em várias missões espalhadas pela capitania do Grão-Pará, onde são contabilizados os números de mortos. E aí algumas dessas listas chegava ao requinte de ter o nome do morto, o dia, o mês e o ano que o morto morreu. Então, para vocês terem ideia de como ele avança no esforço de controlar, né, de apresentar números mais concretos em torno dos mortos pela epidemia,
como um elemento de argumentação, para angariar o quê? Para marcar a gravidade da epidemia, devia ficar muito claro a gravidade da epidemia, e segundo, para com isso conseguir o apoio, né, o apoio das autoridades locais, reais. Então, como eu estou colocando para vocês, era preciso convencer o rei. Era preciso deixar muito claro o rei que a epidemia que acontecia na capitania do Grão-Pará entre 1748 e 1750 era uma epidemia muito grave, e com isso exigia que o rei de Portugal, que a coroa portuguesa, né, enviasse apoio. Que apoio era esse? Bom, basicamente aí o apoio estava relacionado à questão da mão de obra. Vocês estão vendo no slide, que vocês estão conseguindo ler, eu espero, que a primeira coisa é deixar claro para o rei o seguinte: olha, rei, está morrendo um número significativo de índios, e a morte desses índios significa fim da produção, fim da coleta das drogas do sertão, fim da produção agrícola, ou seja, fim de uma economia exportadora. Com o fim da economia exportadora, você vai... Isso é o argumento que o governador está usando para o rei. Com o fim da economia exportadora, você vai cobrar menos dízimo, e o rei, a coroa portuguesa, vai ter menos dinheiro. Com menos dinheiro, vai ser mais difícil equipar o exército. Sendo mais difícil equipar o exército aqui na fronteira da América Setentrional, o nosso território pode ser invadido com mais facilidade, seja por espanhóis, seja por holandeses, ou seja por franceses. Tá ok? Então vocês vejam que ele começa a construir uma argumentação onde a epidemia passa a ser o epicentro, que coloca em xeque o próprio processo de ocupação do espaço por parte dos portugueses na América Setentrional. Beleza? Bom, então, para o argumento do governador Francisco Gujão, como também para o argumento dos moradores, dos colonos da capitania do Grão-Pará, era preciso que a coroa portuguesa instigasse, aumentasse a oferta de mão de obra para compensar os braços que haviam sido, vou usar uma palavra difícil, ceifados, né? Os braços que tinham padecidos, morrido em função da epidemia de 1748 e de 1750. E aí você vai ter uma tensão muito grande, porque para alguns moradores era necessário você intensificar a escravidão indígena. Ou seja, era necessário que se fizesse tropas de resgate, tropas militares que avançassem no sertão para capturar índios e torná-los escravos. E para outro grupo de moradores, a ideia não era essa, não era de intensificar a escravidão indígena, mas trazer trabalhadores externos. Quem seriam esses trabalhadores? Ora, eu vou deixar esses trabalhadores internos aqui de stand-by para vocês ficarem pensando, tá? Mas eu quero também colocar a posição. Como eu falei para vocês que a gente está tratando de uma questão estrutural que avança desde o século XVII, vocês podem ver, pela lei de 1680, pelo menos, que a coroa lusitana tentava pôr fim à escravidão indígena. Então, desde o século XVII, a escravidão indígena, para a coroa portuguesa, era um problema. Eles queriam pôr fim à escravidão indígena e, com isso, terem o controle da mão de obra indígena. Tá ok? Então, diante desse cenário marcado pela epidemia e pela intensificação das mortes da população indígena, olha o que o rei, em 1751, ou seja, o rei Dom José vai falar. Olha, eu peço permissão para ler o trecho, porque eu acho fabuloso a clareza que ele tem. A epidemia, diz o rei, que matou tantos índios os anos passados, dá ocasião a mudarem de método e facilitar-se a prática do que vos acima aponto. Qual era a prática? Convencer os moradores a utilizarem escravizados africanos.
com o qual os índios possam gozar da sua liberdade nos poucos que restam daquele grande contágio. Então, para a coroa portuguesa, a epidemia representava uma ótima oportunidade de pôr fim à escravidão indígena e mudar a força principal de trabalho na região, deixando de ser indígena para ser africana. Esses são, não é, os trabalhadores externos, os africanos, tá? Então, eu estou colocando para vocês um slide com várias datas, mas só para vocês terem ideia de como, a partir da epidemia, uma série de ações será tomada em detrimento da inserção de novos contingentes de trabalhadores, tendo a epidemia como patamar que justificaria. Então, vocês estão vendo aí, olha, de 1748 e 1750 são os anos da epidemia. Em 1750, já no final da epidemia, já há um alvará para a inserção de açorianos. Um ano depois, em 51, começa a chegar açorianos. Esses açorianos, a vinda desses açorianos são mais ou menos 1.000 açorianos. Essa vinda desses açorianos é financiada pela coroa portuguesa. E eles, olha, vamos mandar os açorianos como forma de atenuar o impacto da epidemia. Em 52, o rei lá em Portugal assina a Lei de Liberdade Geral dos Índios, em 52, ou seja, 2 anos depois da epidemia. Lembra que em 51 ele diz, olha, vamos aproveitar o momento para libertar os índios? Pois em 52 ele faz isso. Só que é o seguinte, pessoal, ele assina lá em Lisboa, mas essa lei não pode ser publicada aqui, não. O governador do Grão-Pará diz o seguinte, rei, então a gente acabar por fim a escravidão indígena agora, ou seja, em 1752, vai ter uma revolta geral aqui por parte dos colonos. Então, a lei é assinada em Lisboa em 52, mas ela só é publicada aqui, tá vendo, em 1757. Ok? Elane, estão me escutando? Sim. Tá, beleza. Então, a lei é assinada em 52, em Lisboa, mas só é publicada em Belém, em 1757. Então, continuando, olha o que vem no rastro da epidemia, né? Vem açorianos, é elaborada uma Lei de Liberdade Geral dos Índios em 52, em 1755 é criada a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, em 1756 chega o primeiro carregamento de escravos africanos, olha aí pessoal, a entrada de escravos africanos e de açorianos, ou seja, um contingente de mão de obra externo. Lembra aquela mão de obra externa que eu falei, que um grupo de moradores queria? Pois justamente esse contingente é formado por africanos e a coroa também insere nesse contingente os açorianos. Ok? Em 57, aí sim é publicado, como eu falei anteriormente para vocês, a Lei de Liberdade Geral, e entre 1756 e 1778, entram, financiados pela Companhia de Comércio, entre 13 mil e 15 mil africanos no Grão-Pará. Detalhe, pessoal, eles levaram 22 anos para inserirem 13 mil africanos, vamos colocar esse número. A epidemia matou esse número em 2 anos. Então, a restituição de mão de obra africana em detrimento da indígena não vai dar no mesmo ritmo que a epidemia ceifou a vida desses trabalhadores. Outra questão que fica também como desdobramento dessa epidemia, embora os africanos entrem para cá, não há uma distribuição homogênea desses africanos na capitania do Grão-Pará. Como vocês estão vendo no slide, 6 freguesias, 2 delas localizadas em Belém, que era a freguesia da Sé e a freguesia de Santana da Campina, 6 freguesias concentravam 58% da mão de obra escrava africana. E o restante desses escravos africanos ficaram divididos por 57 freguesias. Olha só como ficou díspare esse número. Bem, para finalizar, para a gente começar o nosso debate, a gente tem que ver, primeiro, que, reforçado pelo discurso associado à epidemia, a coroa efetivou sua intenção de controlar a mão de obra nativa e inserir africanos, como eu mostrei para vocês. Algumas poucas localidades se beneficiaram desses africanos. Na prática, a escravidão indígena continuava. Então, nessas 56
outras freguesias, a mão de obra indígena ainda era a principal força de trabalho. Então, a epidemia ela vai ser um divisor de água no sentido de que vai alimentar algumas freguesias com esse contingente de africanos, mas, por outro lado, vai reforçar a escravidão indígena em outras localidades. Nesse discurso, a vida dos indígenas, como eu disse anteriormente, era menos importante, e o que era mais importante era a produção. Aliás, essa é uma discussão que a gente, aqui no Brasil, vivencia desde o primeiro dia da epidemia do coronavírus, da gripezinha, né? Constantemente, membros do governo reiteram a necessidade da importância da produção, da economia, em detrimento ao isolamento social como uma estratégia de combate à epidemia. Então, vocês estão vendo aí, pessoal, nesse pequeno exemplo que eu dou para vocês, que é a epidemia de 48 a 1750, de que como no esteio da epidemia, no esteio das mortes causadas pela epidemia, você vê uma série de atores sociais impondo os seus desejos políticos e seus desejos econômicos e ao mesmo tempo reconfigurando, não é, o cenário econômico e produtivo da região. E outro ponto que eu queria também destacar, por último, que eu já falei anteriormente, mas queria reiterar, a população que mais morreu é a população que tem a voz silenciada. A gente não tem acesso na documentação a um sentido ou uma retórica da epidemia produzida por indígenas. Então, eu fico pensando hoje como a nossa população, não é? População negra, população pobre, a população da periferia, das grandes cidades, do campo, a população alijada do direito de ter as suas memórias registradas e consideradas, como elas vão poder produzir representações acerca da epidemia. Então, eu finalizo essa minha fala por aqui, com a intenção de que, mais uma vez, o passado tenha possibilitado que o nosso presente se revisite. Muito obrigado, e a partir de agora eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado.